Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Pessoal, nós já falamos sobre introdução à Idade Média, nós já falamos sobre a Alta Idade Média, nós já falamos sobre o cristianismo e sua propagação na Europa, e nós vamos falar hoje sobre o feudalismo. Professor Germano, não é agora? Não, é logo mais, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos, professor Germano, pastor Germano. Nós estamos aqui para a parte 4 da nossa aula, certo? Hoje nós vamos falar a respeito do feudalismo. Professor Germano, o que é feudalismo? Isso é de comer, professor Germano? Não. Nós vamos falar hoje o que é o feudalismo. Então vamos lá. Só compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Vamos lá. Então, hoje a aula é sobre o feudalismo, certo? Professor Germano, o que é o feudalismo? Então, olha só, o feudalismo ele foi um sistema social, econômico e político que predominou na Europa durante a Idade Média, principalmente entre o século IX e o século XIII, certo? Ele surgiu da mistura de tradições dos povos germânicos, cultura romana e cristianismo. Então vamos lá, vou tentar explicar aqui para vocês aqui de forma mais prática. Depois que o Império Romano ele cai, né, nós chamamos aí a queda do Império Romano no ano 476, o que vai acontecer, pessoal? A terra, né, a propriedade, o império vai ficar sem uma supervisão. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que os bárbaros eles vão começar a invadir, certo? E aí o que vai acontecer? Esses bárbaros vão começar a invadir, vão começar a estabelecer reinos, cidades, enfim, vão começar a tomar de conta desse império, certo? E aí nós vamos ter uma figura chamada os senhores feudais. Esses senhores feudais, o que eles são? Eles vão ter a administração de grandes proprietários de terra, certo? E aí muitas pessoas vão começar a migrar, vão começar a entrar na propriedade deles, certo? E esses senhores feudais eles vão ficar responsáveis por essas pessoas, certo? Então, o feudalismo é justamente esse modelo, esse sistema, né? Essa forma de governo. Quando o império se fragmenta, quem assume são os senhores feudais, e os senhores feudais vão dar proteção para essas pessoas, certo? Justamente por conta dessas invasões dos bárbaros. Vamos lá. As relações nas sociedades feudais. Então, olha só. A sociedade feudal era baseada em relações de dependência, como eu falei para vocês. Os senhores feudais, donos de terra, davam proteção e terra aos camponeses. Os camponeses, em troca, eles prestavam serviços e entregavam parte da produção. Também havia os vassalos, que eram os nobres menores, que recebiam terra dos suceranos, nobres mais poderosos e deviam lealdades a eles. Então, olha só, como os senhores feudais eles tinham grandes propriedades e muitas das vezes não tinha como administrar, porque era muito grande. Então, o que eles faziam? Eles dividiam, né? Eles dividiam a terra com os vassalos, certo? Os suceranos, que eram nobres mais poderosos, que eram donos das terras, as maiores terras, dividiam, e aí com esses vassalos, certo? E esses vassalos administravam a terra dos suceranos. Vamos lá. Tudo girava em torno da terra, que era a principal fonte de riqueza. Então, nesse período aqui, pessoal, a principal fonte de riqueza era a terra. Quanto mais terra, mais rico você era, certo? Então, vamos lá. Relações econômicas. Então, olha só, como é que era a economia aí durante a Idade Média? Então, a economia era agrária e de subsistência. Então, vamos lá, questão de prova. Como era a economia durante a Idade Média, né? A economia feudal era agrária e de subsistência, ou seja,
Produzia-se apenas o necessário para sobreviver. Quase não existia comércio. As trocas eram comuns, pois haviam poucas moedas em circulação, certo? Então vamos lá. A produção era feita nas mansões senhoriais, grandes propriedades rurais, divididas em manso senhorial, uso do senhor feudal, manso servil, trabalhador, trabalhado pelos camponeses, e terras comuns, que era de uso coletivo. Então era dessa forma que era feita aí a divisão das propriedades rurais. Vamos lá. Relações sociais e políticas. A sociedade feudal ela era dividida em ordens sociais, com cada grupo tendo uma função. Então, olha só, como que acontecia aqui a divisão social desse período. Era a divisão por estamento, né? Onde o primeiro estado era os nobres, o segundo estado era o clero, e aí o último estado lá era o povo, né? Que eram os servos e camponeses. Então, a nobreza ela guerreava e protegia, o clero orava e mantinha a fé, e os servos trabalhavam na terra. Era uma sociedade estamental, como eu já falei para vocês. As pessoas não podiam mudar de classe com facilidade. Então, se você nascesse servo, ia morrer servo, certo? O rei existia, mas seu poder era fraco. Quem mandava de verdade era o senhor feudais. Então, olha só, existia a figura do rei? Existia, certo? Mas o poder dele não era um poder assim absoluto, tal, né? Porque as propriedades eram dos senhores feudais. Então, o poder do rei era um poder fraco, certo? Mas ainda tinha poder, tá, pessoal? Então, quem mandava de verdade eram os senhores feudais. A adoção da servidão. Então, com as invasões bárbaras, a vida ficou perigosa. Por isso, muitos camponeses buscavam abrigos nas terras dos senhores feudais. Eles se tornavam servos ligados à terra em troca de proteção e uso da terra. Trabalhavam para o senhor e pagavam taxas. Servidão não era escravidão, mas os servos não tinham liberdade para deixar a terra sem permissão. Então, era esse sistema aqui, né, que funcionava durante esse período, pessoal. Vamos lá. Havia várias obrigações dos servos, como, pessoal, anote esses 3 conceitos aqui, que esses 3 conceitos eles são importantes, vai estar na sua prova. Então, olha só, corveia. O que é corveia, professor Germano, pastor Germano? Então, corveia era o trabalho gratuito no campo do Senhor, certo? Então, talha, o que era talha? Era parte da produção dada ao Senhor. Então, o nome era talha. E a banalidade era taxas por usar ferramentas no espaço do feudo. Então, isso daqui era o vocabulário da época, pessoal. Então, por isso que é importante você anotar esse vocabulário aí, certo? Porque isso aqui vai estar na sua prova. Vamos lá. As camponesas na Idade Média. Então, olha só, as mulheres camponesas tinham uma vida difícil. Elas trabalhavam no campo e cuidavam da casa e dos filhos. Eram responsáveis por tarefas como fiar, cozinhar, cuidar dos animais. Tinham poucos direitos e eram vistas como inferiores aos homens. Mas elas eram essenciais para a sobrevivência da família e da comunidade. Mesmo com pouco reconhecimento, o papel das camponesas era vital na sociedade feudal. Então, pessoal, percebam que nós estamos vivendo aqui, esse período aqui era uma sociedade 100% machista, pessoal. Certo? Então, percebam que aí as mulheres eram vistas como inferiores aos homens, não tinham direito, né? Então, as mulheres aí, em relação ao homem, então, qual era o trabalho da mulher? Era justamente trabalho no campo, cuidar da casa e dos filhos, certo? O que mais? A identidade europeia e a tradição cristã. Durante a Idade Média, a identidade europeia foi sendo formada com base em... Então, olha só, a identidade europeia durante a Idade Média, pessoal, foi formada como? Anote isso daí que é questão de prova. Com valores cristãos, tradições germânicas e cultura
romana antiga. Então, como foi formado a identidade europeia durante a Idade Média? Valores cristãos, tradições germânicas e cultura romana antiga, certo? Então, a Igreja Católica teve um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque ela educava a população, definia costumes e comportamentos. Era a única instituição presente em toda a Europa. A tradição cristã moldou a cultura, leis e modos de vida europeia medieval. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Nós concluímos aí as 4 aulas da Idade Média, certo? Nós vamos falar nas próximas aulas a respeito de outros assuntos relacionados com a Idade Média, certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.